Oi, doutora Oi! Alessandra. Você Tá viu? E depois eu tenho bonita fama de não ser pontual, hein? nas lives. Nas lives você preciso dizer que as consultas começam na hora. Ai, que bom estar aqui com você. Que bom estar aqui com todos vocês. Muito obrigada por estarem nos prestigiando nesse momento. Eu digo sempre, doutora Alessandra, que são tantas opções, especialmente agora, né? A concorrência, entre aspas, É além da verdade. televisão, além dos seriados, além de tudo, são tantas lives e muitas tão interessantes. Então, eu considero uma honra e um privilégio as pessoas elas terem nos escolhido Eu também para estar considero. participando aqui da nossa conversa. Que bom, que bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de falar sobre esse assunto que é muito fascinante. Eu acho que tudo ligado à biologia, à nossa estrutura como ser humano é muito fascinante. E eu espero que com a nossa conversa hoje a gente consiga levar até mesmo soluções para o que as pessoas possam estar sentindo, ou para o momento da vida delas, ou de repente para elas se anteciparem. Eu acho que isso é uma das coisas lindas da medicina, é não necessariamente você esperar ter algum sintoma, mas Exato. você ter o preventivo, não é? É, e você sabe, primeiro é muito estranho quando você me chama de doutora Alessandra. É É, eu tipo também mãe acho. brava. Não. Aí, A porque Alessandra, graças a gente, ela é Deus uma a das gente minhas tem o melhores amigas. privilégio de ser Além amiga. dela, além dela ser essa médica extraordinária que eu falei para vocês e que eu coloquei, fiz questão de colocar lá no card do convite, ela, ela ainda é minha amiga. Minha amiga, nossos filhos são amigos, então para mim é um prazer e uma honra dividir esse mundo com ela. Eu também. E é muito bom quando uma das coisas que traz muita felicidade é quando a gente pode compartilhar bons momentos e realmente acompanhar o crescimento uma da outra, né? E descobertas que realmente fazem parte da evolução. E eu acho que agora na pandemia tem algumas pacientes que me dizem uma coisa que eu acho muito engraçada e não foi uma vez só que eu ouvi, elas falam, e agora, doutora Lê, onde foi parar a felicidade, né? E na pandemia, onde está a felicidade? Continua morando na gente. Eu falo para os meninos, Exato. olha, ela é portátil. Procura porque ela está aí. Ela está em qualquer lugar que a gente for. Exato, e ela está com a gente. Talvez esse seja um bom momento para a gente lembrar disso, né? Que na realidade eu costumo brincar que felicidade é assunto de endocrinologista, porque a regulação ela é de neurotransmissores e de hormônio. Então, é quando eu penso que eu estou realmente na área certa, né? E que a gente tem um grande complexo, é uma grande orquestra. Então, vale o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente lida com as situações. E, obviamente, felicidade, uma das coisas que eu já escutei em uma aula fora, que foi, eu achei muito interessante, foi uma resposta de um cientista que disse: felicidade é eixo, não é alegria, né? E Concordo. isso, não é? Então, é difícil, é um grande desafio. Ai, minha mãe linda. Oi, Janete. É um grande desafio, um momento desses, onde acontecem tantas coisas. É óbvio que a gente tem que pensar muito no conceito de viés, né? E o que é viés? Viés, por definição, é a tendência que a gente tem de olhar algo de alguma lente. E essa lente pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Então, é o momento de exercitar mesmo e perceber que realmente, às vezes eu gosto da comparação que se a gente pensar assim, eu pego um grande jarro de água. Se eu puser um pouquinho de água suja, eu puser muita água boa, tudo vai se misturar. E a vida é uma mistura, né? E nessa mistura, a gente tem que encontrar o balanço. E o balanço, quando a gente pensa aí em hormônio da felicidade,
né? É que tipo de coisa a gente pode fazer para realmente conseguir potencializar os nossos hormônios para regular esse grande sistema, essa grande orquestra. Então, vamos começar falando, né, Cris, de Não, quais... e aí você me lembrou de uma frase que nós já falamos a respeito dela, até anotei aqui para eu não falar, porque era mais ou menos assim, tá aqui, ó, vou ler para vocês. Então, a neurocientista Candace Pert, ela disse o seguinte: cada um de nós tem a sua própria farmácia de luxo ao preço mais econômico, que produz todos os medicamentos de que precisamos para o bom funcionamento do corpo e da mente. O problema é que, por uma série de razões, muitas pessoas nunca encontram as drogas que precisam na farmácia da mente. Por exemplo, quando a endorfina e a ocitocina predominam no cérebro, o mundo é um lugar quente e acolhedor. E com a calma gerada por elas, aumenta a capacidade de lidar com as tensões da vida. Bom, mas aí, doutora Alessandra, vem então a minha primeira pergunta, né? Vamos falar primeiramente desses 4, que eu acho que esses 4 hormônios são os que regem a felicidade, tá certo? Então, é serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, certo? Muito bem. Então, nossa, tirei 10 na prova de biologia, Tirou gente. 10. Então, eu gostaria... E eu gosto de incluir a adrenalina, porque ela não entra como hormônio de felicidade, mas se a gente entende o que a adrenalina faz, ela faz muito parte da felicidade. Por quê? Porque a adrenalina é o hormônio do estresse agudo. E o primeiro conceito que a gente tem que quebrar é que o estresse agudo não é algo ruim, ele é algo bom. Ele faz a gente ficar trabalhando até tarde, faz a gente ficar ali matutando, pensando uma estratégia para sair de uma situação ruim, né? Então, como eu vou resolver? A pandemia vem e pega todo mundo de surpresa. Então, o que você tem que fazer? Você não pode ficar paralisado. Estar paralisado impede você ir atrás de felicidade. Sim. Então, apesar dos livros sempre incluírem esses 4 hormônios que você falou, eu particularmente incluo a adrenalina. Porque a adrenalina, ela dá a pilha para a gente agir. Né? O que é ruim? É o estresse crônico, o tal do cortisol. Então, se eu fico com um estresse agudo repetido atrás do outro e eu não faço a minha recuperação, né? Eu não consigo me estabilizar, porque como é a curva do eustress, do estresse equilibrado? Eu tenho um pico de estresse, depois eu me acalmo, eu vou passear com você, a gente vai passear com as vai dar risada, você vai tomar sol, você vai fazer várias coisas que você libera endorfina, serotonina e se recupera. Aí vem o próximo estresse, a vida não é isso? Então, vem um estresse e a gente se recupera. Vem outro estresse e a gente se recupera. E é nesses eventos estressores agudos, que não necessariamente são ruins, que a gente se motiva a mudar, a fazer coisas diferentes. O que acontece, por exemplo, quando a gente entra num período aí de 4 meses com situações que a gente não sabe direito o que vai acontecer, porque o cérebro da gente, ele é muito bom para fazer programação, né? Então, ele tem ali, daqui a 1 mês eu tenho um casamento. Então, doutora Ale, eu cheguei aqui, eu quero emagrecer 4 quilos, porque eu vou comprar o vestido, eu vou me arrumar. E aí, eu tenho todo o meu script feito. O que eu percebo muito no processo, e aí eu vou exemplificar para a gente falar desses hormônios, o que aconteceu? Como foi um evento de muita surpresa e que a gente não se preparou, ninguém se preparou, obviamente, e mais do que isso, bagunçou a rotina de todo mundo. E eu gosto muito do conceito, que é muito da Índia, que eu estive lá no carnaval, vivenciando muito um hospital de medicina ayurveda, mas a ideia que eles têm é que o roteiro, a rotina, é o antídoto do estresse. Né? Em outras palavras, o que a gente está falando? A gente está dizendo aqui que se eu estou muito desorganizada, é difícil eu liberar hormônios de felicidade. Né? Então, o que acaba acontecendo? Se eu pensar
Vamos pensar primeiro na serotonina, que é a minha paixão, é a minha tese de doutorado. E eu fiz estudo genético de serotonina em TPM grave. Por quê? Porque as mulheres, elas são muito mais emocionantes que os homens, mas também dão mais problema, né? Então, o que acontece é que a flutuação hormonal, e principalmente no pré-menstrual, ela, com o aumento da progesterona e a queda do estrógeno, existe uma queda fisiológica da serotonina também. Então, não é à toa que a gente faz o quê? Essa vocês Come sabem chocolate. também. Muito bem. A gente come chocolate. Chocolate. Então, tem mulheres até que não gostam de chocolate. Elas falam assim, eu sei que eu vou menstruar, porque um dia antes de menstruar, eu quero chocolate. Né? Por quê? Porque existe um aumento de serotonina quando você come chocolate. Do mesmo jeito que pode ser menos interessante, mas que existe com banana, por exemplo. Então, que delícia! Eu imaginei a substituição aqui, ó, fiquei até aguando. Duvido. Eu tenho uma amiga que tem uma loja de bolos, eu falo para ela, se eu quiser te prejudicar, eu vou distribuir banana às 4, 5 da tarde na frente da loja. Por quê? Porque o ritmo de serotonina, ele vem durante o dia e não por acaso, entre 4 e 7 horas ele cai. Então é o horário de piorar o quê? Tudo que a serotonina regula. Vamos falar aqui, na verdade, do quê? De padrão alimentar. Então, quem tem compulsão alimentar ou quem tem muita quedinha por carboidrato, que horas que precisa do carboidrato? Final de tarde, né? Ou noite, porque desregulou o dia. Então, quando eu quero aumentar a minha serotonina sem ficar muito porpeta, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um lanche comfort antes do horário que eu percebo, que é o horário aí que eu vou atacar o chocolate. Porque também, se abaixar a serotonina, a gente não tem autocontrole nem maturidade de segurar. Aí vai a caixa, não vai Aí um. vai a caixa. Ele fica muito mais gostoso. Por quê? Porque o chocolate tem substâncias, né, principalmente o ao leite com mais gordura, como a teobromina, que é uma substância que libera quem? Dopamina. E dopamina é o neurotransmissor. Que é o da recompensa, não é? Exato, do sistema de recompensa. Então, o que é recompensa? Recompensa é quanto mais eu faço uma coisa que meu cérebro entende que é muito prazerosa, eu quero mais, porque eu não sou boba. Então, é a área que a gente tem que tomar cuidado com os vícios. Seja para droga, seja para álcool, seja para cigarro, é tudo face da mesma moeda. Né? Eu vou te fazer uma pergunta, desculpa interromper. Imagina, pode interrompe. E, aliás, lê aí os comentários, porque eu não consigo falar aí. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta também que está aqui. Você está falando dos vícios e das compulsões. Agora, a gente pode usar isso também para coisas muito boas, né? Vou te dar um exemplo, doutora Alessandra. Você, por favor, me corrija, porque isso me veio agora à mente. Semana passada, conversei aqui com a doutora Mirko Canhas, que você também conhece muito bem, e a gente estava falando de sexo, intimidade, enfim, abordamos uma série de assuntos. Com o sexo, ocorre também a mesma coisa? Por exemplo, igual você falou com dopamina. Se você come o chocolate, você tem mais vontade de comer mais chocolate. Com o sexo, a mesma coisa para os casais que estão aí mornos, que estão sem vontade, que falam, não consigo nem pensar, é tanta coisa na cabeça. É começar para continuar? Eu acho que sim, mas eu vou explicar o processo que acontece, né? O principal é o seguinte, quando a gente pensa em ocitocina, a ocitocina é conhecida como hormônio do amor, né? E sim. Aonde a gente tem um banho de ocitocina? Na amamentação, né? Então, é uma situação, é um banho de amor, mas é um amor calmo, né? É um amor diferente. Pleno, exatamente. Exatamente. A dopamina tem a ver com paixão. Dopamina tem a ver com... Eu brinco que assim, você vai... Enquanto a gente está namorando, aquela coisa que eu brinco, que a mulher e o homem, a gente tem um descompassozinho, né? A gente precisa relaxar, precisa namorar, tudo.
E durante o processo, a gente libera ocitocina, que aumenta no decorrer do ato sexual, libera serotonina, que vai te dando mais sensação de bem-estar durante o processo, e o orgasmo é dopaminérgico, né? Por isso que o homem, ele quer, na verdade, o orgasmo, porque o melhor motivador para ele, e depois ele entra em relaxamento, é na hora que ele tem o orgasmo. E se a gente for pensar, uma das coisas super interessantes de comportamento é você entender a dopamina e a serotonina até como um funcionamento de comportamento. Então, por exemplo, a mulher. Classicamente, o mundo mudou muito, né, Cris? Então, tem mulheres que eu brinco às vezes com as pacientes, eu falo assim, você calma que você tá batendo o pinto na mesa, você tá com muita dopamina já. Então, ela trabalha, ela tem um cargo de chefia, ela toma atitudes o dia inteiro, ela resolve coisas com muita energia e de um jeito que hormonalmente é mais ligado ao sexo Ao homem. masculino, Aham. né? Então ela começa, e aí que tal o que você falou, a se acostumar a funcionar mais na dopamina. Então, quer um exemplo de dopamina bem atual? São as crianças jogando videogame, né? Então passou uma fase, passou a segunda fase, passou a segunda fase. Um cérebro que tá com prazer, ele libera dopamina. Um cérebro feliz, ele libera serotonina. A serotonina é mais calma, é mais estável. Agora, a dopamina, não. Ela é liberada quando a gente faz pode ser uma música intensa, quando você está numa festa dançando, quando você está no meio da praia e alguém com um DJ começa a tocar. Você está estimulando a dopamina, né? Você não quer sair, você não quer ir embora, você quer ficar ali fazendo aquilo. Então, ela tem Eu, como leiga, posso falar que é uma coisa mais primitiva e impulsiva do que impulsiva. a outra. É Impulsiva, impulsiva. ok. Tá, Tá? tá. Tanto que, por exemplo, os adolescentes, outro dia eu fiz uma live com uma psiquiatra, porque a gente estava conversando muito dessas coisas de videogame, de jogos, e do que acontece nessa faixa etária, né, de tipo 14 a 18 anos, em casa preso com os pais. Primeiro, eles têm uma impulsividade, porque o sistema, o cérebro, ele ainda está em formação. Ele ainda não terminou de se formar até os 25, 30 anos. E a última área que fica madura é a área da dopamina. Ou seja, não é uma culpa do adolescente, coitado. Ele tem muito menos dopamina. Então, ele é muito mais impulsivo. Ele é muito mais insatisfeito porque ele quer mais coisa prazerosa para sentir a recompensa. Ele não consegue sentir, né? Ele não tem a capacidade de neuroplasticidade mesmo, de desenvolvimento cerebral, de virar e falar, não, peraí, olha, não, minha vida é boa. Hoje eu não estou mais feliz das mulheres, mas minha vida é ótima. Eu consegui sucesso profissional. Não, ele consegue ver a lente no foco daquele problema. É a história do viés, né? Ele não consegue fazer a mistura. Por quê? Porque a dopamina dele é inferior mesmo, né? A produção de dopamina é menor. Outra coisa que acaba ajudando muito a dopamina é quando você faz, ela como efeito final, ela também ajuda muito a cognição, né? Então, você tem que estar num estado de prazer ou de atenção maior, porque até melhora a memória, o que você lembra numa prova. E isso, de novo, tem um pouco a ver com o balanço de adrenalina. Não é? Vai começar a prova daqui a 10 minutos. Parece que vem tudo para a cabeça. Sim, sim. Dispara o coração, a boca fica seca, Então, você fica num estado mais de alerta, mas um estado de alerta que é funcional, que te ajuda, né? Então, a dopamina é motivação, ajuda a concluir tarefas. Então, alguém muito paralisado não está com foco, com atenção e com a motivação para terminar de fazer. Então, esse é o lado bom da dopamina, né? O lado ruim é quando entra no mecanismo de vício ou só do impulso você mesmo. não ou você fica muito no impulso. E dopamina também tem um efeito, muita gente me pergunta quando a gente fala de dopamina, porque o Parkinson se trata com remédios que regulam dopamina, né? Por quê? Porque a dopamina regula movimento, regula controle de movimento, tá?
Então, isso também te dá uma autonomia maior, não só mental, né? De execução mesmo. E por isso que também ajuda muito a concluir tarefa. E aí, a gente voltando para a serotonina, se a gente for pensar, o que ela regula, basicamente? Primeiro, uma das coisas que é muito falada hoje em dia, e que é uma das coisas importantes, é que aonde é a produção de serotonina? No intestino, não é? Primeiro é no cérebro. É Primeiro no cérebro. sistema nervoso Tá. central, né? Só que o sistema nervoso central, a gente tem célula nervosa praticamente no corpo inteiro, né? E o intestino, por que ele é o segundo cérebro? É o segundo local de produção de serotonina? Porque existe muito neurônio no sistema gastrointestinal. A gente não fala, ai, tô com frio na barriga. Na verdade, você tá dizendo o quê? Eu tô nervosa. Né? Ou então alguém que fica muito ansioso, tudo, e sempre solta o intestino. Né? Então, você tem uma regulação do movimento intestinal super ligada ao controle de serotonina. Né? Então, além de tudo, hoje o que a gente vê muito, por vários motivos, seja por estresse, por toxicidade ambiental, ou por alimento mesmo, alimento industrializado, tudo, o que a gente faz? A gente altera, o termo que a gente usa é permeabilidade intestinal, que as pessoas mais escutam é inflamação do intestino, né? E que na realidade é o quê? Por exemplo, se eu pego alguém que tem alergia ao leite ou intolerância à lactose e continua se expondo ao leite, mas é só um pouquinho, né? Então, o que ela vai fazendo cronicamente? Depois ela começa a ter gases, distensão abdominal, cólica, mau humor, né? Por quê? Porque quando eu falo de permeabilidade, imagina assim, sendo muito simplista, que as células do intestino, aqui elas estão ligadas, grudadinhas na minha mão. E aí, nesses buraquinhos é onde passam as coisas que vão ser filtradas ou vão ser eliminadas. E quando a gente altera a permeabilidade, fica assim. Então, passa muita coisa tóxica, né? E muda a secreção de serotonina. Então, por isso também, na hora que começa a pandemia, e principalmente no primeiro mês, eu vejo muita gente descompensar, porque as pessoas estão ansiosas, e como é até a nossa memória afetiva de relaxar, né? Ah, eu tenho que ficar em casa. Ah, então eu vou comer mesmo. Então eu vou comer meu docinho, vamos para a cozinha, que é uma super terapia, é quase meditativo, dependendo quando você usa. Todo mundo fazendo pão e bolo nessa quarentena. Todo mundo, inclusive eu. Exatamente. Tudo com. Eu brinco, pó de chocolate com moderação. Pode ter muita sensação de bem-estar com moderação. Até porque é o que muito que você falou, né, Ale? A gente busca essa recompensa porque a gente imagina, eu tô aqui fechada, não posso fazer nada, vou parar, agora eu vou deixar de comer o que eu gosto, vou deixar de ter meu chocolate? Não, agora eu vou comer, depois eu resolvo isso, né? E a gente sabe que não é bem assim. É igual aquele meme que fala, comeu como se não tivesse amanhã. Aí no dia seguinte falou, teve. Teoricamente, agora também sem amanhã, né? Então a gente não tem aquela forçada. E aí você vai vendo que depois, o que acontece? Agora, 3, 4 meses depois, as pessoas chegam aqui com azia, com o intestino todo desarranjado, com insônia, com piora de sintoma de menopausa. Por quê? Porque inverte tudo, fica comendo um monte à noite. O alimento tem efeito termogênico, né? Ele acaba aumentando a produção de calor. Então, se você já está um pouquinho na menopausa, pronto, os calores que não vinham, vêm, né? Então, é interessante a gente olhar o que é a gente sem crítica, né? Impossível. Então, você vê que as pessoas que no começo ou em algum momento aí não falaram, pera lá, agora vamos organizar a vida, vamos acordar de manhã. A gente está acordando muita gente mais tarde, o que é ótimo, porque o sono pode até ser melhor, mais reparador, porque não precisa pegar uma hora de trânsito. Esse é o lado bom, né? O copo cheio. Mas, por outro lado, se você maratona a Netflix até as 3 horas da manhã, acorda morta às 10 da manhã. Primeiro, você não liberou melatonina à noite, que é um grande regulador de peso.
e é um contrarregulador de cortisol. Então, se eu durmo bem, eu abaixo meu cortisol à noite. Se eu não durmo bem, eu deixo meu cortisol alto. Então, eu já acordo com cortisol alto, boa para engordar, boa para inchar. E aí, o metabolismo gradualmente vai piorando. Então, é interessante olhar, eu sempre falo isso quando a gente conversa, que a gente muda um hábito pelos estudos mais científicos em 3 meses, mais ou menos, para o bem e para o mal. Né? Então, saiu um estudo mostrando o quanto um termo que a gente usa, que é obesidade sarcopênica, o que aconteceu? As pessoas diminuíram muito a atividade cotidiana, né? Perderam massa muscular. E cá entre nós é difícil mesmo. Quando a gente já está acostumado a fazer aparelho numa academia, você tem a comigo, motivação. com certeza. Se eu fizer um teste, com certeza eu perdi massa muscular. Com certeza. Eu me mantive fazendo, mas eu também perdi. Né? E o pior é que é muito fácil para mim medir e eu vejo mesmo. Mas o que acaba acontecendo é realmente que a transformação de músculo para gordura acaba acontecendo muito rápido. E, na verdade, quando eu estou falando de músculo, eu também estou falando de estrutura de corpo. Ou seja, de dor nas costas, de realmente a gente estar mais ativo no sentido circulatório do corpo, que são coisas que vão piorar a nossa liberação de serotonina e de endorfina, porque a gente não está estimulando de jeito nenhum. E a endorfina, que todo mundo fala também? Vamos pensar que a endorfina é a nossa morfina natural, nosso analgésico natural, tá? Então, um exemplo bem fácil de entender de endorfina é, por exemplo, quando a gente faz uma maratona. Então, eu não sou super de atividade física intensa, mas como você libera endorfina? Por exemplo, num HIIT, num treino intervalado. Porque eu subo e desço frequência e eu libero endorfina e com isso, além de tudo, o que eu acabo fazendo é estimulando o fator neurotrófico cerebral, que vai, ou seja, eu melhoro o meu humor e eu melhoro a minha memória e previno Alzheimer. E além disso, tem uns estudos mais recentes que falam que você aumentar o nível de endorfina, você faria realmente ainda uma prevenção, que parece que a endorfina mais alta, ela melhora ela não deixa multiplicar a célula cancerígena. Né? Uau! E um outro ponto interessante é que a privação de sono diminui muito a endorfina. Privação de sono no conceito médico é menos de 5 horas por noite. Mas lembra que eu falei da melatonina? O pico da melatonina, ela começa a subir 9 da noite e ela tem pico às 2 da manhã. Então, não é igual dormir das 3 da manhã ao meio-dia. Então, isso do ponto de vista de controle do ritmo circadiano, dos ritmos dos hormônios, faz muita, muita diferença. E, inclusive, fica a dica, diminui a imunidade. Tem um estudo super legal que eles fizeram, que já tem uns anos, mas eu gosto bastante desse estudo. Eles pegaram uma população de voluntários, colocaram dentro de um hotel por 5 dias. E aí a alimentação foi mais ou menos parecida, eles faziam atividade física e iam dormir, cada um na hora que quisesse. E depois, no segundo para o terceiro dia, eles injetaram tipo um Mafrin cheio de rinovírus. Rinovírus é o vírus do resfriadinho comum. Né? E 70% das pessoas que dormiram menos de 5 horas por noite desenvolveram o resfriado. Enquanto em torno não chegou a 20% o grupo que dormiu melhor. Né? Então, isso é uma coisa importante. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que dentro do controle... uma coisa que libera muita endorfina, que é banho frio. Né? Banho quente libera serotonina. Então, você pegar uma banheirinha, ficar lá relaxada, vai fazer liberação de serotonina e ocitocina. Tem a ver com a calma, a estabilidade mais. E a endorfina, aqueles banhos de contraste, tem algumas técnicas que usam até para treinar o sistema nervoso autônomo,
né? Quando você fazer choque de frio e quente. E fazer os exercícios respiratórios como se fosse uma meditação, mas dentro do ambiente frio, né? Que Eu isso... fiz isso uma vez em um Você spa que eu fez? fui, fiz. E depois de ter saído, né, dos banhos gelados, que parecia uma mangueira dessas de bombeiro, a gente ficava assim, eu, no caso, estava lá no fundo, assim, na parede, e a água muito Muito gelada, depois de gelado. um banho de imersão no quentinho, muito gelada. Eu saí de lá, assim, pronta para conquistar o mundo, É isso porque mesmo. a gente fica numa empolgação, a gente sente uma força. É engraçado, vem uma motivação de natural, natural, E é a porque, mesma motivação que sente quem corre uma maratona, entendeu? uau, Então, na verdade, no começo de uma corrida, o que que acontece? Você libera muita serotonina. Depois de um tempo, quando você vai pedalar 30 quilômetros, tudo, você sai do estado da serotonina e você entra na endorfina, que é analgésica. Tanto que o grande cuidado que a gente tem que ter é com o quê? Com lesão, né? Porque a pessoa não sente a dor naquele momento. Ela tem uma tolerância enorme à dor. E isso é outra função da endorfina, porque a endorfina te dá mais resistência à dor, né? Então, se eu tô com uma dor real ali e você tem uma liberação de endorfina, você tem um limiar mais alto para sentir a dor. Você demora mais para começar a sentir a dor, né? e de uma maneira assim muito simplista, aqueles dias muito difíceis para você treinar ou fazer alguma atividade física são os dias que a gente mais precisa insistir, certo? Exato. Porque por tudo que você está aí falando, o que eu entendo é aquele dia da preguiça, que você não quer fazer nada, que você fala, ah, não vou treinar hoje, não quero, que saco, não gosto de treinar ou qualquer coisa, é quando você precisa ir, porque você nunca então vai se arrepender e ainda vai sair de lá. Exatamente. Quem libera serotonina com grande potência? Alimentação, carboidrato e doce e alimentos muito gordurosos, atividade física e picos de prazer, tipo paixonite de 18 anos, né? Você não come nada. É o melhor É inibidor de verdade. apetite que tem. Eu brinco que as meninas vêm para emagrecer, tudo, e aí o que a gente acaba fazendo? Eu falo, deixa, a mãe super desesperada, ela precisa emagrecer tanto. Eu falo, deixa, os primeiros 3 quilos, depois ela já arruma uma paquera, já se apaixona e ela resolve o assunto. Porque é um pouco o que a gente sempre fala de realmente você entrar num ciclo vicioso ou virtuoso. E é disso que a gente está falando, né, Cris? Para você liberar o hormônio de felicidade, existem estudos genéticos mesmo, né? Que realmente a gente percebe, né, por exemplo, genética tem a ver com o hormônio da felicidade? Tem. A gente tem, minha tese de doutorado não foi regulação genética de serotonina, não foi, existe um gene que controla a dopamina. Se eu tenho um gene que funciona muito bem e tá bombando lá de produzir dopamina, eu vou ser mais motivada, eu vou ter mais isso. Mas tem um estudo bem lindo em gêmeos, que eles pegaram os gêmeos, a genética era igualzinha em univitelínicos, né? Só que a hora que eles realmente foram, cada um viver sua vida, um fazer exercício, o outro era da turma do sofá, e aí cada um foi construindo, o que se percebeu? Que 30 a 50% no máximo é genético. O resto é tudo que a gente faz. É o que a gente pensa, é como a gente lida com as coisas, é como a gente se movimenta, atividade física, é o que a gente come, né? Então, na realidade, há uns anos, desde 2007, saem muitos artigos científicos de epigenética, que é como, inclusive, o comportamento e essas coisas mudam até fisicamente a expressão do gene. E aí, Uau, é muito é impressionante, né? muito impressionante e é muito lindo, porque você É. para de sentar naquela ideia de tipo, ai, todo mundo, minha família toda é gorda, então eu sou Minha gorda. família toda é gorda, minha mãe é gorda, meu pai é gordo, e Eu sou sou assim, gorda, não então vai ter todo jeito. mundo morre Aham. de infarto, então eu vou morrer de infarto, né? Então, existe sim, é claro que existe uma tendência maior, isso tem que ser respeitado tanto pelo médico quanto compreendido pela pessoa mesmo, né? Mas não é para sentar lá e falar, ah, não,
ó, esse gene de dopamina e de serotonina, eu tenho um gene ruim, eu tenho deleção no gene, ele não funciona, então eu não vou produzir. E também, se não for produzir, tá bom, qual é o caminho? Né? Então vamos tomar remédio, vamos aumentar mais ainda a atividade sexual, porque lá você libera dopamina, cria fantasias, cria o sonho, porque é nisso que os hormônios vão sendo liberados. Uma coisa que eu fiz muito na quarentena, principalmente no começo, agora o consultório já está bem cheio, mas o começo tinha horas assim, você sabe o quanto eu sou acostumada a ficar em casa cozinhando, né? Ou além de tudo, tinha a não liberação de serotonina, porque eu ainda tinha que aprender, né? Então, eu tinha que raciocinar na motivação, que não era uma coisa fluida. E, na verdade, uma coisa que eu fazia demais, isso é super comprovado, é que quando você vai assistir um filme, por exemplo, feliz, ou quando você pega fotos, e eu fiz muito isso, quando eu estava mais estressada, tudo, você pega fotos de festa dos nossos filhos. A gente pegou até as fotos da viagem de Goiânia. Ah, que Então, legal! você começa a falar disso até com as crianças, né? Até socialmente, porque você traz para o cérebro, você inunda o seu cérebro dessas coisas. Do mesmo jeito, por isso que é tão famoso aquela história do livrinho da gratidão. Porque quando você se A conecta... gente anotar todas as noites, né? Ou fazer brincadeira entre a gente mesmo. O que foi muito bom no seu dia? Porque você pode olhar para aquela situação, para a mesma. Eu me lembro uma vez que eu falei para o Lore, do meu filho, o que foi muito bom hoje? Aí ele, lá vem você, né, mãe? Aí eu falei, tá bom, mas fala. Né, aquela coisa de hora de dormir. Ele falou, foi tudo igual, foi tudo normal. Eu falei, que bom, então ninguém ficou doente, o pneu do carro não quebrou no caminho, né? Aí ele, é verdade. Então tá bom, te trataram super mal quando você chegou na escola, não te abraçaram. Não, mãe, é verdade, né? Porque a gente tem, o cérebro humano, ele tem realmente uma facilidade de botar uma lupa mais no que é ruim. Então, se quebrar um carro de manhã e eu venho e meu dia foi ótimo, eu fico lá, preciso levar o carro para arrumar. Aí quebrou o carro. Isso não é natural, né? De você focar no positivo. A gente tem que treinar, né? É verdade. Então, a gente precisa entender que isso realmente é um exercício de consciência, né? E que se você pegar, aconteceu uma coisa ruim ou começou a pandemia, se você não faz exercício, se você dorme até meio-dia, você se entope de chocolate, porque não, eu adoro chocolate, você sabe, mas o problema é a maneira que você faz isso, né? Porque se eu como lá em pico, eu vou liberar um monte de insulina e depois eu tô mole, eu não quero fazer nada. E as pessoas às vezes falam assim, acho que eu tô deprimida. Às vezes até é, mas muitas vezes não é. É o que você faz com a liberação de insulina antes de comer e depois, porque cai mesmo. E a hora que você tá hipoglicêmica, você tá mole, você tá sem energia para fazer nada. Né? Tipo a almoção de domingo, que depois do almoço a pessoa vai dormir, né? Ela vai querer dar uma corridinha ou passear, né? Sim, sim. Então, realmente, essas coisas, elas são fundamentais. Essa outra coisa que acontece também para liberar a dopamina, então, lembra que a gente falou que é motivação? Então, eu escuto muito assim, nem vem, doutora Lê, eu não gosto de exercício, não adianta você ficar me falando, fazendo todo esse discurso. Ontem foi muito engraçado, porque eu tenho um paciente há muitos anos que ele não vinha há muito tempo, aí ele pediu para a esposa me ligar, ele é bem mais velho, que o clínico geral dele não está bem de saúde e que a única pessoa que então ele queria voltar, mas é para fazer consulta clínica. E ele estava me ligando para me perguntar se eu vou ficar mandando ele parar de fumar, se eu vou ficar mandando ele fazer exercício, se eu posso só mandar olhar os exames dele e fazer o check-up. Eu falei, então você quer que eu fique apática, olhando e dizendo. E se o exame vier ruim, o que você quer? Que eu te entupa de remédio, é isso? Então, são posicionamentos, assim, numa pessoa bem mais velha, a gente até entende essa inflexibilidade, eu não entendo muito, mas
você pode compreender um pouco melhor. É. Mas é inaceitável, e eu tô falando aqui mais velha, a longevidade está indo para os 100 anos, sem decrepitude, como diz Márcia De Luca. Então, o que a gente vai ter que entender é que a gente vai viver 1/3 da vida em menopausa e que a gente precisa cuidar do movimento, da articulação, né? Então, essas coisas, elas não servem só para fazer exercício porque queima caloria, também, mas elas O servem maior benefício é mesmo pro nosso cérebro, pro nosso exato. mental, né? E não é só É. isso, né, Cris? Hoje, do mesmo jeito que em 2005 a célula de gordura ficou conhecida como órgão endócrino, o que é um órgão endócrino? É um órgão que tem capacidade de produzir substâncias inflamatórias, proteínas ou hormônios que vão agir em outro lugar também. Então, por exemplo, o que aconteceu no Covid? Por que é um fator de risco a obesidade? Porque a obesidade, a célula de gordura, ela produz muita interleucina 6, TNF-alfa, que são fatores de inflamação. Então, quando você tem a inflamação do próprio vírus, você já está num estado de inflamação. E aí você potencializa, né? Sim. E quando a gente pensa isso com músculo, o congresso agora, infelizmente online, mas de obesidade ou internacional, a grande coisa foi que eles estão dando o título de músculo de órgão endócrino. Por quê? Porque ele libera foliestatina, que é uma proteína que regula o osso, né? A não perda óssea, porque ele libera substâncias que previnem Alzheimer, como eu disse, que é o fator neurotrófico cerebral. Ele libera, inclusive, substâncias que fazem uma coisa. A gente tem 2 tipos de gordura, a gordura branca e a gordura marrom. E a gordura branca e a marrom, elas são diferentes na fase da vida e mudam a queima calórica. Ela consegue, a contração do músculo, quando a gente faz exercício, transforma essa gordura que não queima em gordura bege, que é uma gordura mais termogênica, ou seja, que aumenta a queima calórica, né? Então, você tem várias ações que realmente, fora a liberação de serotonina, de endorfina, você vai muito além disso. Então, a atividade física é algo que precisa ser incluído. E algumas pessoas falam assim para mim: ah, você tem... mas que horas eu vou fazer? Ou então, eu não tenho saco, tudo. Tá bom, faz 20 minutos que seja. Só que aí você muda o jeito de fazer, né? Você pode realmente fazer o treino inteiro. Você vai aumentar muito mais esse estímulo metabólico, tanto para Ou dopamina. seja, até a musculação sozinha, vamos dizer assim, sem o aeróbico, ajuda a pessoa, então, a queimar calorias, a perder peso, Isso. a queimar Até porque gordura, né? músculo tem queima calórica aumentada, né? Gordura não. Nossa, que Gordura só ótimo. serve pra gente passear por aí. E, doutora Lê, tem muita gente perguntando aqui, são basicamente 3 coisas, 2 perguntas acho que a gente pode colocar em uma só, que é sobre progesterona e testosterona, implantes hormonais. Aí depois eu pergunto os outros. Tá. E aí depois a gente só tem que fechar com meditação, porque não dá para fazer uma live dessa Sim, sem falar de com certeza. Mas Meu com amor. certeza. Aliás, eu te chamei também por causa disso. Uma que como eu médica falo pouco, endócrina nem dá aqui, tempo. claro. O que acontece? Então, realmente dá uma live só falar disso, né? A progesterona, quando ela é usada no implante, a gente tem primeiro vários tipos de progesterona. Muito provavelmente as pessoas estão pensando nos chips da beleza, né? Que é a gestrinona. A gestrinona é uma progesterona que tem um potencial androgênico, ou seja, de hormônio masculino. O hormônio masculino, ele faz o quê? Que é o desejo de todo mundo. Define mais musculatura, né? A gente pode ver um homem bem gordinho, mas a gente não vê ele cheio de celulite em geral, né? Ele tem um tônus muscular maior. Se você fizer uma bioimpedância, a mulher tem mais gordura corporal do que o homem, pelo simples fato de realmente depois ter bebê e ter que ter uma reserva de gordura maior, né? Mas quando eu inibo o ciclo menstrual com o uso desses implantes, eu paro de ter a flutuação e, por exemplo, se a mulher tiver endometriose, eu não preciso usar gestrinona,
né? Eu posso usar a eucometrina, que é uma outra progesterona, que também vai dar a mesma estabilidade. Então, quando a gente usa, às vezes enxaqueca, a mulher sai totalmente do prumo na TPM, né? Então, usar esses implantes tiram a ciclicidade. E até em quadros de muita labilidade emocional. Às vezes você usa um tempo, você melhora ali, e depois desse tempo até a pessoa consegue se regularizar melhor, né? E a gestrinona, a única coisa que a gente tem que pensar, eu particularmente, eu indico até a gestrinona, mas eu não indico para todo mundo. Eu acho que é bem individual. Tem que ser pessoas que fazem atividade física, porque a massa muscular, o hormônio não age sozinho. Senão eu vejo mulheres que ganham muito peso, né? E perdem, às vezes, a forma corporal. Mas mulheres que são mais longilíneas, que fazem muito exercício e que têm libido muito baixa ou muita falta de energia, né? Isso, claro, individualmente, com o seu médico, pode ser muito benéfico, tá? Então, isso acho que é a primeira coisa. A outra coisa era a progesterona. Progesterona, testosterona, a questão dos testosterona. implantes hormonais. Isso. A testosterona, assim, eu acho que vou fazer a advogada do diabo e, ao mesmo tempo, dizendo que eu sou pró-prescrição de testosterona quando tem indicação, mas a Sociedade Internacional de Endocrinologia e a brasileira hoje tenta muito combater o abuso, que a gente vê demais mesmo. Sim. Né? Então, porque também tem que lembrar que a testosterona, eu recebo muito paciente encaminhado por psiquiatra de mulheres que tomam altas doses de testosterona porque eles não conseguem controlar os quadros de irritabilidade, de humor. Uau! Por quê? Porque hormônio age no cérebro. A gente não falou que ali a mulher com serotonina, ela libera serotonina no processo, a gente libera serotonina. O que a gente ama? Ficar horas batendo papo com uma amiga, né? Aí você abraça, porque você libera ocitocina também. Então, é o processo, não é o papum que é interessante. É encontrar e falar, oi, que bom que eu te vi, tchau. Né? Não é isso. Pode ser muito legal encontrar, mas o que realmente dá essa sensação de felicidade, a conexão, né? É a conexão, né? E o processo. Então, o que acaba acontecendo, às vezes, é que esse cérebro com testosterona, ele tem uma resposta mais rápida com impulsividade, com irritabilidade. E, às vezes, mesmo, você não percebe, mas você está perdendo relações interpessoais, né? Mais amorosas e de conexão. Então, eu acho realmente, e sem falar que dependendo da mulher, tudo, eu acho que libido é fundamental, é importantíssimo, é instinto de vida, né? E as pessoas se aproximam, porque é depois também da liberação de dopamina e tendo testosterona para ter o drive sexual, que você também tem o dormir de conchinha, né? De ficar acolhido, que é onde você vai liberar ocitocina e serotonina. Então, as coisas podem ser muito balanceadas, moduladas. Só que o excesso de qualquer um desses, né? Uma mulher com ocitocina demais, o marido dela ninguém aguenta. Né? Então, tá de enfeite. Provavelmente essa relação vai ficar ruim mesmo, né? Enquanto, se você tiver isso balanceado, você consegue realmente um bom resultado. Então, eu acho que a dica é balanço. Se você está na menopausa, você está repondo estrógeno, está lubrificando bem, você vai pôr testosterona, vai te aumentar a energia, vai melhorar as coisas. Na Europa, existem algumas formas de reposição hormonal que já vem com testo junto. Aqui no Brasil não tem, né? Mas por quê? Porque você tem que adequar, sim, né? E até por trofismo, essa coisa da pele dura, de ficar menos infiltrada, menos inchadinha, molinha, tipo, pensa numa coxa aí com celulite, que a gente se olha, a testo contrabalanceia isso. Mas eu acho que assim, é sempre pesar custo e benefício. É fazer gestão de risco. Sim. Então, eu tenho queda de cabelo pra caramba, eu vou me entupir de testosterona, eu vou ficar cheia de acne, queda de cabelo, se eu tiver mais sensibilidade. Outra mulher, não acontece nada com o cabelo dela. Ela tá lá com a testosterona, ela tem uma sensibilidade baixa no couro cabeludo
e tudo bem. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas são individuais, né? Que tudo isso que a gente Sim, fala é uma sim. regra, mas que o que manda mesmo no mundo é a individualidade. Até mesmo porque pode até ser possível que beneficie um grande número de pessoas, mas essa dosagem ela também vai mudar muito de homem para mulher, de mulher para mulher, né? Enfim, como você muito bem colocou, somos todos muito diferentes. Doutora Alessandra, uma outra pergunta em relação à insulina que você mencionou lá atrás, as pessoas falaram, questionaram aqui, falaram, tá, mas então como que a gente sabe a melhor hora de comer? Como é que são esses picos de insulina? O que que a gente tem que fazer para não ter esses impulsos e não comer para engordar? Então, o que que a gente, levando em consideração a característica individual de cada um, mas via de regra, o que que mudou muito na medicina nos últimos 10, 15 anos aí? Quando estudaram mais os diabéticos com a bomba de insulina, que você dava só insulina rápida, que agia na hora, começaram a entender uma coisa que se chama carga glicêmica e índice glicêmico. Por isso que a gente escuta tanto falar de dieta low carb, tá? Então, se eu como um pedaço de pão branco ou se eu como uma fatia de pão integral, eu não estou falando de caloria. É a Tá. capacidade que esse alimento tem de fazer subir a insulina, né? E depois cair. Então, a hora que eu como um alimento de alto índice glicêmico, ou seja, vamos pegar lá um sonho de padaria, ainda tem gordura pra caramba, mas aquela massa do sonho, tá? O Uhum. bolinho de chuva. Então, aquilo tem alto índice glicêmico, né? Então, eu faço um pico de insulina e depois eu sinto meio uma hipoglicemia. O que que acontece? Acontece essas flutuações um pouco de energia e de humor. E, além disso, o que pode acontecer muitas vezes é que, com o passar do tempo, se você faz muito isso, principalmente com envelhecimento, ou se você está acima do peso, você tem uma situação que a gente chama de resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Essa insulina que eu tenho, primeiro ela já começa mais alta. E a insulina é um hormônio anabólico. O que quer dizer isso? Ele é feito para guardar na célula, tá? Então, se eu não vou usar como energia ali o que eu tô comendo, o que que vai acontecer? Eu vou acumular. Eu vou acumular na célula de gordura e deixar minha poupança bem recheada, né? Para Hum. usar quando precisar. Então, o que a gente faz é, primeiro, a resistência. Oh, o Rafa! A resistência insulínica, a gente escuta muito, não come carboidrato à noite, né? Na realidade, uma das coisas que acontece é que a janela de alimentação melhor é das 6 da manhã até a hora do anoitecer, não é? Por quê Sim. também? Porque o cortisol, se ele estiver mais alto, você vai aumentar a insulina e você vai guardar mais, também porque você está parado, tá? Mas Hum. isso não quer dizer, por exemplo, se eu faço exercício no dia seguinte, de manhã, eu posso comer carboidrato, porque eu vou ter fonte de energia, mas eu também não posso comer um pão francês com suco de laranja de manhã. Essa é uma refeição típica de alto índice glicêmico, tá? Tá. E aí, vamos falar um pouco também da meditação? No Vamos que é. benefício para esses hormônios, para reposição e Sim. do que a Então, gente. meditação é um super remédio, né? E por quê? Porque é uma forma muito barata e única de regular as nossas respostas, principalmente ao estresse, quando a gente começa a controlar a respiração, né? Eu costumo dizer que eu acho é muito mais fácil controlar a respiração do que controlar os nossos pensamentos. Né? Então, quando eu quero desligar aquela cabeça que não para de pensar em problema e de criar os monstros, né? Porque, não, vai acontecer isso, de futurizar enlouquecidamente. Então, você sai totalmente do momento presente e começa a criar um monte de situação irreal. Você pode usar a meditação para fazer a regulagem do sistema nervoso autônomo. O que é a regulagem? A regulagem, ela faz... Se eu tenho muita adrenalina, aquilo que a gente falou no começo, eu vou ficar acelerada. Então, o que Sim. você quer num carro? Você quer um freio ou você quer um acelerador?
acelerador. Não, eu quero os dois, né? Um Ah, carro sim, só sim. com Não, acelerador, sim, claro, né? é. Então, Né, e eu já pensando aqui de coisa de queima calórica, claro, os dois, tem uma hora que a gente também tem que parar. né? Então, o que a meditação faz? A inspiração profunda abdominal, quando você retém e depois a expiração, ela modula a liberação do sistema nervoso simpático, que é a adrenalina, e do parasimpático, que é a acetilcolina, que é o nosso freio. Então, isso já começa a ser regulado. Só que quando você vai pensar no que acontece no cérebro, um dos efeitos mais importantes é que a gente tem uma área aqui atrás, na base do cérebro, que é a região da amígdala. E a amígdala é a região de medo, de ansiedade, de raiva. E quando isso está muito ativado, todo o fluxo cerebral, ele sai do córtex pré-frontal esquerdo aqui na frente e vai para o direito. Só que, evolutivamente, quando a gente vai se formando, o direito, ele é o da emoção mais negativa. É o da impressão que fica na primeira vez. Então, é onde se geram os traumas, né? Então, alguém, em algum momento, lá com seus 4, 5 anos de idade, pode ter sentido uma situação que nem foi real, às vezes, mas que deu muito medo, e aí, toda vez que ela viver algo parecido, volta para isso. Né? Enquanto que a área do cérebro esquerdo, que é a do pré-frontal, ela é da emoção positiva e não por acaso do raciocínio lógico. Quando você está muito estressado, muito ansioso, você consegue raciocinar? Não. Não. Você tem pensamentos, você não tem clareza mental, né? Que é exatamente isso. E por isso também que o Mathieu Ricard, quando começou, eu tive a honra de ficar com o Dr. Richard Davidson um tempo em Chicago, e ele que estudou os cérebros dos monges do Tibete, para entender o que acontecia na meditação. Né? E, na verdade, o homem mais feliz do mundo, ele tinha muitas horas de meditação. E por que ele tem o título de homem mais feliz do mundo? Porque foi o exame neurológico, né, de neurorressonância, mais ativado nessa região, que já foi visto. Né? Então, ele tem todos os neurotransmissores muito ativados para se sentir feliz. Né? E talvez, voltando para o começo que a gente começou a conversar, não quer dizer que está tudo bem lá fora. Quer dizer que você está no eixo. Né? Quer dizer que você está no prumo. E aí, hoje, tem um monte de estudo científico, só triplica, quadruplica os estudos científicos relacionando menos morte por infarto, menos doença cardiovascular, controle de hipertensão, controle de depressão, realmente quando você faz meditação, por essas coisas que são os efeitos finais. E vale lembrar também, Cris, que eu sempre falo isso, e acho que é uma coisa importante, que a gente não está falando de religião, né? E que muitos dos estudos começaram com oração, né? E o que é um terço? Se a gente for fazer paralelos, então um japamala, que se usa para fazer os mantras, ele é um terço, na verdade. Então, você tem um foco físico, né? Que você realmente vai fazendo a sua oração, ou seja, você desliga o seu cérebro, você foca em algo. Pode ser uma palavra. Se eu não sou religiosa, então eu vou ficar falando amor, amor, amor. Mas eu não vou deixar as outras coisas invadirem minha mente, né? E também, se invadir, deixa o flow, né? O pensamento vai e você volta para o foco. E vai usando a respiração. Porque quando a gente usa a respiração, e a yoga também é outra coisa que mostra muito isso, você consegue o controle do corpo usando a respiração. Sim, né? sim. E mesmo quando eu estava na Índia da última vez, o que acaba acontecendo, eles prescrevem para os pacientes os pranayamas, né? Então, os pranayamas são realmente os exercícios respiratórios que pode ser para te ativar, para te acalmar, para várias coisas, para tireoide, para metabolismo e por aí vai. Então, a gente realmente tem uma farmácia de luxo baratíssima
Ah, é demais isso, né? É muito lindo quando a gente pensa que está tudo aqui dentro ao nosso alcance É e que que a às gente perdeu vezes a o gente contato. não usa porque a gente desconhece. E por isso é tão importante a gente ter informação e usar a informação e o conhecimento, gente, porque senão deixa ficar no computador, deixa ficar ocupando espaço lá no Google, não bota na cabeça. A informação, o conhecimento, ele só tem uso quando a gente coloca mesmo, só tem utilidade, né, E doutora quando põe Alessandra? na Quando a gente de ação, né? Não fato adianta só coloca. saber. Você tem que agir, Não, né? exatamente. E se Eu tá ouvi com dos nossos preguiça, se é difícil, professores. vai com preguiça. Isso mesmo, vai com preguiça. Eu ouvi dos nossos professores lá na Índia uma vez uma coisa tão bonita que é: você tem todo o conhecimento, está carregando um buquê de rosas maravilhoso e é incapaz de sentir o perfume. Foi a analogia que eles fizeram, né? E é como você falou, começa porque parece que engrena, é impressionante. É assim na ginástica, é assim na meditação, no treino, na corrida, na bike, na alimentação. É Isso. só começar. Nos relacionamentos, estimular realmente a abraçar. É que agora a gente está num momento difícil por isso até. Porque a gente é ser social mesmo, né? Isso faz muita diferença. Então, quem está perto, tudo, vai, abraça mesmo, mesmo que te empurre, se for filho, que fala, não me enche. Mas a gente precisa do contato e a gente precisa da sustentação das relações sociais. E isso ajuda muito o cérebro a produzir hormônio do bem aí, da felicidade e de memória. Ai, que lindo. Muito, muito, muito obrigada, Alessandra. Obrigada pelo seu Um tempo. prazer Obrigada por colocar enorme, você todo o seu sabe. conhecimento, toda a sua sabedoria de uma maneira tão generosa aqui para todos e todas nós. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Cris. Como eu disse no começo, falei que a gente ia ter pelo menos um tempo longuinho na pandemia. É, Eu fiquei muito feliz, mas não eu matei a saudade. também. E muito, muito obrigada para tanta gente aqui que está prestigiando a gente mesmo.